Nossa saudação aos amigos que nos acompanham os episódios toda noite de terça-feira e que continuam depois disponíveis no canal de YouTube. Estamos estudando a obra Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de André Luiz. E estamos no capítulo 5, que tem o título Influenciação. Esse capítulo foi dividido em 2 episódios. Estamos hoje com o episódio 6b do capítulo 5. O episódio anterior, 6a, está disponível já para que você possa ver. Vamos dar continuidade para concluir o capítulo que fala sobre a influenciação. Sejam, pois, muito bem-vindos. Vamos nos recordar que no episódio anterior, André Luiz e Alexandre acompanhavam uma reunião, saíram para acompanhar os encarnados que, concluída a reunião, se dirigiam para casa e estavam acompanhando uma família, a mãe e os 2 filhos. Vimos ali no final do episódio a conversa, o diálogo entre os 3 integrantes, preocupados com a própria dificuldade, mas também, de alguma forma, esperançosos com o conhecimento espírita. O diálogo entre os 3 era acompanhado pelos espíritos Alexandre e André Luiz. Nesta oportunidade, o orientador Alexandre, procurando ajudar o rapaz através da irmã. E é nesse momento, então, que ele colocou a mão na fronte da menina, uma adolescente, com seus 16 anos, mantendo-a sob vigoroso influxo e transmitindo-lhe suas ideias generosas em favor do rapaz desalentado, Américo. É muito interessante a ajuda dos espíritos, que é no plano intuitivo. E, além de simplesmente transmitir o pensamento para influenciar a jovem, no sentido de ela falar algumas coisas ao irmão e à mãe, ele acrescenta também a mão direita sobre a fronte da jovem, para estimular certas áreas do cérebro que precisam ser estimuladas também durante a intuição. Quer dizer, não é simplesmente lançar um pensamento, é preciso ativar energicamente, e por isso a expressão influxo magnético, para auxiliar na transmissão do pensamento. E não é que a menina capta, e sem perda de tempo, como diz o texto, ela diz ao irmão, nesse caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução. Essa frase é difícil de ilustrar, mas ela está explicitando que o irmão que tem problemas ligados ao sexo, ele não fala isso na conversa. Quem comenta é o André e o Alexandre. Ela quer alertar, ou melhor, o espírito de Alexandre quer alertar o rapaz que não é hora de desenvolver mediunidade. Exatamente porque os hormônios da juventude estão fazendo o seu trabalho, né? A glândula pineal murchou e as glândulas sexuais são ativadas, porque é o momento em que a criatura humana se prepara para a reprodução da espécie. É um fenômeno natural. Agora, desenvolver a mediunidade nessa época difícil, sobretudo para os jovens, naquela época, hoje também é complicado para as mulheres, mas naquela época a mulher era mais reservada. Eu estou falando de 1940 e alguma coisa. E o homem, às vezes, tinha suas experiências sexuais fora de casa, no meretrício, exatamente para dar vazão a essa energia. Muito interessante, porque o alerta é feito pela irmã em direção ao irmão. Pois é. E como essas energias estavam tanto em grande eclosão, em grande manifestação, ele estava torturado por essas ideias, o que abria o campo mental para perseguidores espirituais, naturalmente invisíveis ao seu olhar, mas que exerciam a sua ação.
Por isso, a menina, com toda a intuição aí, com a captação da influência de Alexandre, vai dizer: se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessária preparação espiritual? E aí vem o trecho, Américo, que está ilustrado, que é magnífico. Eu gostaria que você projetasse a ilustração e até comentasse a frase, lesse ela para todos nós. Então, Alexandre aproveita-se e diz uma outra frase muito importante. Essa, sim, a gente ilustrou, porque é uma informação genérica. Antes de cogitar do desenvolvimento psíquico, devemos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. É um alerta fantástico, que é objeto, inclusive, de capítulo do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec cria um capítulo especialmente para alertar a respeito da influência moral do médium. Então, imagine um jovem torturado pelo sexo, no início da sua vida adulta. Como é que ele vai abrir um canal mediúnico se ele pode atrair perseguidores? É interessante que a menina não vê os perseguidores, não sabe, mas é intuída. Olha, você fazendo, deixando de cuidar da sua conduta, você pode atrair espíritos inferiores. Aí você nem auxilia você, nem auxilia aos espíritos, né? Muitas vezes o desenvolvimento psíquico, ele se caracteriza pela prematuridade. Muitas criaturas têm pressa com isso na idade, querendo, até os pais às vezes incentivam, e pior, às vezes as próprias instituições de grupos despreparados não levam em conta este período da juventude, então talvez seja prematuro. É importante que antes, como está dito na frase que foi exposta aí, que foi postada, antes de cogitar do desenvolvimento, devemos procurar a elevação das nossas ideias e sentimentos. Essa elevação das ideias e dos sentimentos, em outras palavras, significa viver espiritualmente, o que não é fácil nessa época da vida, porque a maturidade ainda vai chegar. E como é que nós vamos contar com uma boa mediunidade sem viver espiritualmente? Aliás, o texto aqui está. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. Imagine o que cabe dentro da expressão consolidação dos nossos bons propósitos. Consolidação. E para sermos úteis, também aqui abre uma cogitação enorme. Para sermos úteis, como é que vamos ser úteis? O que significa, de que forma seremos úteis? Senão aprendendo, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora, Américo, estejamos na carne. Esse viver espiritualmente é um desafio filosófico, espiritual, psíquico tremendo para todos nós. Inclusive, você tem uma frase de Emmanuel, que está no livro Roteiro, espetacular para essa vivência espiritual, referindo-se aos casos de mediunidade que eclodem na juventude, por exemplo. A frase é uma síntese fantástica disso que nós estamos conversando. E diz que não há bom médium sem homem bom. Está falando aqui em homem em relação à humanidade. Pode ser homem, pode ser mulher, né? Acho que é uma lição prática, Orson, que os dirigentes espíritas que eventualmente lerem esse livro, e esse capítulo em particular, devem dirigir os jovens para as reuniões de estudo da mocidade e para as tarefas assistenciais, porque é uma forma de desenvolver a espiritualidade antes de desenvolver a mediunidade. Sabendo disso, né? Sabendo de que as forças genésicas elas estão atuando no início do adulto, né? Que acabou de sair da juventude para iniciar a vida adulta. Então, esse período é perigoso, né? E isso vale tanto para homem como para mulher, porque os hormônios estão a mil, estão ali fazendo o seu trabalho. E é natural, isso é um fenômeno natural. Américo, esse assunto ele abre uma perspectiva enorme, porque já até citamos aqui, às vezes há pressa de conduzir possíveis e supostos médiums em atividade na reunião mediúnica, esquecidos
muitas vezes, de que a prática assistencial, a prática da caridade, o atendimento a pessoas, o encaminhamento de pessoas, ou a participação em grupos de debates, também desenvolve a mediunidade, porque prepara espiritualmente através da reflexão, da troca de ideias, para que a pessoa seja, antes de ser um médium, seja uma boa pessoa, porque a boa pessoa será um médium bom. Este é o interesse. Mas o mais interessante aqui da nossa apreciação, que o texto traz no capítulo que estamos vendo, é que aquela observação transmitida pela jovem, sob a influência de Alexandre, ela, embora para André fosse uma surpresa, não provocou interesse nos dois que ouviam a jovem. Eles deixavam perceber até uma contrariedade em face daquelas definições ouvidas, se sentiram contrariadas. E a mãe, inclusive, falou: você não tem idade para isso, não pode, pois, nem dar opinião nesse assunto. Olha o descuido, Américo, isso acontece muito. E a gente às vezes nem percebe. A mãe e o irmão não deram atenção à observação, sem saber que um dos mentores que é responsável pela reunião mediúnica da qual eles saíram estava ali influenciando exatamente a jovem, né? Olha como a gente precisa prestar atenção nos detalhes à nossa volta. Inclusive, a mãe começou a rebater a filha, dizendo: quando você atravessar os caminhos que já cruzamos, vai observar como é difícil manter a paz. O rapaz também contrariou ela, rebateu: se você experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos para me queixar contra a sorte. Então, eles rebateram. No entanto, não me falta vontade, mas existe um mas aí, Américo, porque é o mas da indecisão, é o mas da vacilação, mas, atendendo à perplexidade de André Luiz, o instrutor Alexandre, que já havia retirado a mão sobre a fronte da jovem, informou: o amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes, os espíritos que estavam ali, obsessores, que se apegam tão fortemente ao rapaz, atormentando a sua mente, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício. Vamos nos lembrar da questão do meretrício já citado aqui. Então, o próprio espírito do antigo marido dessa jovem, pelo que a gente percebe do texto, Isso. também tem esse problema ligado ao sexo. E ele se uniu a dois outros que perturbam o rapaz, porque estão ligados nesse assunto desde a encarnação anterior. Então vejam como as encarnações elas têm ligações fortes. E quem às vezes inventa ou participa de uma determinada atividade fica ligada a ela. Se ela for uma atividade inconveniente, essa pessoa vai ter dificuldades de sair disso. É o que está acontecendo com o rapaz. Ele quer sair, mas tem um vínculo lá atrás. Então, é muito importante que os dirigentes espíritas saibam disso. Esse capítulo é fundamental para um dirigente, para que ele tome cuidado quando admitir pessoas jovens ainda à reunião. É claro que existem aqueles jovens diferentes. Por exemplo, Chico Xavier tinha domínio moral suficiente para começar a mediunidade em qualquer época. Mesmo assim, ele só vai psicografar em 1927, quando ele tinha 17 anos. Olha só, 17 anos. Mas é um espírito maduro e tem controle sobre a moral. Ele é desenvolvido moralmente. Então, ele não vai escorregar no primeiro impulso sexual. Ele tem controle sobre isso. Aliás, ele não se casou e transferiu toda essa energia que certamente ele tinha na ajuda aos familiares. Ele cuidou de sobrinhos, de irmãos mais novos, exatamente porque tinha a moral desenvolvida. Ele pode desenvolver a mediunidade, se quiser, o mais cedo possível. Por quê? Ele tem controle moral. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Essa multidão encarnada, em sua grande maioria, é composta de espíritos imaturos,
nós ainda estamos construindo a nossa maturidade. Então, na área jovem, que podem eclodir fenômenos psíquicos, são poucos aqueles que são maduros, capazes de conviver simultaneamente com esses recursos. O exemplo citado de Chico é um ótimo exemplo para a gente raciocinar, porque, embora o espírito seja maduro, ele está ocupando um corpo que está sujeito ao metabolismo próprio, ao funcionamento das glândulas e dos órgãos e dos sistemas que compõem o corpo humano. Portanto, não está isento dessas eclosões de forças, mas, quando é maduro, moralmente evoluído, como o nosso Américo também comenta, fica protegido dessas questões. E nós vamos ver aqui que, diante ainda do espanto de André Luiz, o instrutor prossegue. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. E em vista de haver passado tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores, interessados em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, onde a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. América, esse parágrafo aqui resume a grande maioria das uniões terrenas, né? Muitas vezes os interesses prevalecem, os interesses variados prevalecem sobre a verdadeira união. E por isso que as ligações não duram muito, né? Os casamentos Isso. na Terra, com raras exceções e honrosas, não se prolongam, exatamente por causa disso. A pessoa fica só interessada no prazer, quando existe a amizade real, né? O espírito evoluído, ele supera tudo isso, né? Ele não, ele, ele vive, mesmo num planeta de expiação e provas, mas sabe se comportar. Aquele que não ainda, por falta do nosso aperfeiçoamento, a nossa involução moral pode traduzir coisas desse tipo também. Então, é comum isso em planeta de expiação e provas, né? Então, está tudo certo, né? Lá na frente nós vamos corrigir isso, né? Nós vamos aperfeiçoar a ponto de não errar assim como a gente faz hoje, diariamente. Quanto ao rapaz, também presente aqui no capítulo, né? Vivendo de leviandade em leviandade, criou laços com entidades atoladas no pântano de sensações do meretrício. Olha a gravidade da questão, dos quais se destacam por mais perseverantes as duas criaturas que estão ligadas a ele, quase que integralmente sintonizadas com o seu campo de magnetismo pessoal. O rapaz não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. E André, Américo, está preocupado com a questão, observando ali as orientações claras de Alexandre, mas não tem como libertá-los, né? Está querendo ajudar realmente, né? E o Alexandre não se fez esperar. E aqui vem uma advertência para todos nós. Alexandre respondendo, mas quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Américo, essas algemas são decorrentes dos nossos vícios, dos prazeres que nos permitimos e nos ficamos presos a eles sem desejar melhores vinculações espirituais. O vício, ele tem esse problema. Quando a gente viceia, como dizia um amigo, quando a gente viceia para sair do vício é complicado. Porque o vício tem relação com o prazer. E o prazer é bom, né? Todo mundo A gente gosta de quer ter repetir, prazer. né? A gente quer repetir. Quer repetir. E quanto mais vício vem. Então, é um ciclo vicioso de difícil saída, né? Então, é preciso, às vezes, sofrer muito com o vício para poder romper isso. Então, nós conhecemos casos de pessoas que foram à morte, inclusive, pelo vício.
voltaram à vida espiritual. Lá, certamente, vão examinar a vida sobre outros olhos. O olho do Espírito Eterno, aquele que avalia o seu progresso, que deteta, afinal de contas, em que lugar na escala evolutiva ele está, a ponto de eles pedirem, às vezes, limitações na encarnação seguinte para coibir o vício. É um dos jeitos de resolver o problema, porque quando a gente tem limitações físicas, você não consegue expressar aquela tendência viciosa. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Vamos imaginar uma pessoa que abusou do vício de beber, ou melhor, abusou da bebida e criou o vício de beber. Então, desencarna por cirrose hepática, coisa parecida, e para não repetir o erro, porque o vício ainda está lá, a tendência está lá. O que o sujeito pede? Ele pede um fígado destrambelhado, que no primeiro gole de álcool que ele tomar aqui na Terra, ele já sente mal, vomita. Então, é uma maneira de corrigir a viciação. Isso deve acontecer com outros tipos de vícios, com o jogo, com o sexo, com o tabaco e até com a droga. Então, é uma das formas de coibir. Mas por quê? Porque não é fácil sair do vício. Até porque os diferentes vícios criam vinculações espirituais e há uma alimentação mútua entre aquele que tem um vício e os espíritos que ele atrai. E aí se alimentam mutuamente nesses prazeres mútuos que absorvem uns dos outros. E, naturalmente, nunca falta assistência do alto, dos bons espíritos para ajudarem. Muitos procuram se libertar, aproximam-se de fontes de esclarecimento, se sentem cansados daquela situação e, claro, desejam se libertar, mas nem sempre é fácil, justamente pelos comentários aí que o Américo também colocou, né? Mas aí o André volta a pergunta, mas não poderíamos provocar a retirada desses vampiros inconscientes? Para quem não viu o capítulo Vampiros, nós recomendamos reler o capítulo ou assistir a nossa gravação, o episódio próprio de vampiros. Vampiros são espíritos ociosos que se aproveitam das energias dos encarnados. Não é aquele bichinho pendurado que põe os dois dentinhos no pescoço, nada disso. Aquela é uma linguagem figurada, né? Vampiros são espíritos que exploram os encarnados. E André aqui inconformado, mas não tem jeito de provocar, tirar esses espíritos, criam essas situações que provocam esse tipo de perturbação. E o Alexandre, novamente, com a sua sabedoria, vai dizer a André que os interessados forçariam, por sua vez, a volta deles, Américo. Olha que coisa! Vejam o que é a viciação. E ele diz: já se fez a tentativa que você lembrou para ajudá-los, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando desapego aos impulsos inferiores por um tédio. Quer dizer, ele se alimenta mesmo do vício. Tanto expediram reclamações mentais que atraíram novamente aos companheiros infelizes. E André volta à carga, mas vive assim em todos os lugares? Quase sempre, Alexandre responde. Satisfazem-se mutuamente nessa permuta que permanece de emoções e impressões mais íntimas. E aí vem uma ponderação de André Luiz. Quem sabe saberíamos ou poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento. Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio, ao respeito próprio, né? É uma atitude, né? Nós podemos fazer isso. Agora, o Alexandre já mata a charada, como a gente costuma dizer. Nós já usamos esse recurso, ele não foi esquecido. E essa providência vem sendo efetuada com perseverança e métodos precisos, ou seja, os espíritos sabem disso, mas os encarnados acabam se convertendo em
poderosos ímãs de atração. Então, veja, mesmo que a gente eduque um espírito a não fazer isso, vamos supor que um desses espíritos que está assediando o rapaz aceite as recomendações de um esclarecedor e da mentoria e resolva mudar. Acontece que o viciado ele continua emitindo pensamentos que atraem outros espíritos que pensam a mesma coisa. Então, você tira um, vem outro, você tira um, vem outro, você tira um, vem outro. Enquanto o interessado não melhora, esse assédio espiritual não tem solução. Por quê? Porque a fonte de problema é quem está atraindo os espíritos. Porque a hora que ele parar com isso, os espíritos não vão mais poder tirar prazer das relações dele. Então vão se afastar, vão procurar outro que faça a mesma coisa. Essa é a única maneira de você ter sucesso, como o Alexandre falou. Preciso. Nós temos que melhorar a pessoa que está atraindo os espíritos, porque o problema é dele, ele que atrai. Veja você, Américo, esse raciocínio nos leva de volta a todo o trabalho de divulgação, estudo e vivência da prática espírita. O problema está sempre em cada um, no desejo de melhorar-se. É a grande receita, porque a gente vai sempre colhendo a semeadura da omissão, a semeadura do desprezo, a semeadura da negligência nos cuidados com a gente mesmo. Então, a solução está em nós mesmos. É muito interessante, porque sempre volta na mesma questão. E aí, nesse instante, os espíritos fixaram novamente a atenção na palestra, na conversa entre aquelas pessoas. E o rapaz, ainda desalentado, disse que ele fazia o que podia, mas ele não conseguia obter. A mãe falou a mesma coisa, em tom de tristeza. Então, ali está uma família reclamando, uma família que só vê o lado triste da questão. No episódio passado, inclusive, nós até postamos uma ilustração com a frase de que fixar o pensamento no mal, ver tristeza em tudo, nos aproxima dessas questões todas, e ali está aquele diálogo de reclamação. E aí, novamente, o Alexandre provoca uma ação sobre a menina. Novamente coloca a sua mão sobre a fronte da jovem, e ela captou novamente e falou: concordo que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. E aí vai abrir uma outra linha de raciocínio, né, América? Que serve para todos nós. Os instrutores, como Alexandre está transmitindo através da jovem, desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Mas se ficarmos fixados apenas na consolação, não passaremos de crianças espirituais. Na verdade, esses conhecimentos aí estão, sim, para nos consolarmos, mas não podemos ficar só na consolação. Nós temos que construir a própria fortaleza interior diante dos desafios e percalços comuns da nossa condição. É interessante como a jovem, toda vez que ele colocava a mão na fronte, conseguia captar a ideia dele. Porque são dois fenômenos, né? Já dissemos. A transmissão do pensamento de Alexandre, como se ele quisesse falar. No fundo, ela é uma médium também, né? É uma médium, né? Ela é uma médium. Ela está recebendo a informação e com a ajuda da mão na fronte, né? E facilita a captação. Isso aconteceu quando nós vimos o capítulo do psicógrafo. O médium estava recebendo a influência no coração, né, e na mão do espírito comunicante, e o Alexandre tocou na fronte do médium. Então, havia dois espíritos para provocar o fenômeno da psicografia daquele jovem médium. E aqui ela não está psicografando, mas está falando. É uma médium de psicofonia. Ela está reproduzindo o pensamento do Alexandre. Tem filtro? É com certeza aquilo que ele quer dizer? Bem, pode não ser exatamente o que ele quer dizer, mas ela passou o recado que precisava para o irmão e para a mãe. E um recado bem transmitido, né? Porque está alertando sobre a necessidade de aproveitamento das lições doutrinárias do Espiritismo.
Claro que todos nós queremos nos consolar, receber conforto ao coração, mas é preciso ir além do conforto, da consolação que vamos recebendo. De que forma aqueles conhecimentos servem para nós? O que está nos dizendo aquele conjunto de ensinamentos que nos são transmitidos através da psicofonia, através da psicografia, através das lições que lemos nos livros? Será que viemos só para passear, para desfrutar de prazeres? Qual a finalidade de viver neste planeta? Qual a lição a ser colhida? Então, tudo isso levou aquelas pessoas, ou tem a finalidade de levar, para que nos modifiquemos. Estamos incluídos nessa lição que aqui está. É uma lição para todos nós, não é apenas para esses personagens aqui trazidos pelo capítulo de André Luiz, mas a experiência é de modificação. E modificando a inflexão de voz, desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma sob comando de Alexandre, ela afirma à menina: mamãe sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades, senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou do coração. E ela afirma: não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Américo, isso aqui é uma chamada para todos nós. Chamou a atenção da família, né? Da mãe e do jovem irmão. Mas, logo em seguida, o André Luiz, que está estupefato pela facilidade com que a jovem capta o pensamento do Alexandre, faz a pergunta a ele, né? Esposa, ele essa indagação. Como é que aconteceu isso? Né? O Alexandre explicou. Aqui, André, você observa o trabalho simples da transmissão mental. E não pode esquecer que o intercâmbio de pensamento é movimento livre no universo. Então, isso vale para qualquer criatura. Nós somos médiuns, às vezes, sem saber. E tem uma frase que a gente pode ilustrar aqui, que é essa: desencarnados e encarnados, em todos os setores de atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. É uma coisa doida, né? O espaço trouxesse informações o tempo todo de tudo que existe na Terra, fica aquela bagunça no espaço, Se a e gente as pudesse pessoas que ver, sintonizam captam, né? Então, isso é uma coisa de doido, né? São milhares, são trilhões de informações só no planeta Terra, nem estou considerando outros planetas, outros sistemas solares. Só aqui na Terra, a quantidade de informação que circula é uma coisa assim incomensurável, não dá para imaginar. A frase complementar também a gente ilustrou. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. É a lei da semelhança, né? A gente atrai aqueles que se assemelham. Isso vale para um casal que se une, vale para amigos que se aproximam. A semelhança de ideias, de gostos, de propósitos é uma lei de atração no universo. eu fico a pensar, diante dessas reflexões que estamos encontrando aqui no capítulo, na quantidade de sentimentos, vibrações, pensamentos que estão à nossa volta, mesmo dentro da nossa própria casa, na intimidade. Às vezes você passa o dia inteiro em casa, sem sair de casa, sem receber ninguém na sua casa, o correio não veio naquele dia, o verdureiro não veio ninguém, você ficou em casa o dia todo, um dia de chuva, um dia frio, ficou lá. No entanto, ali dentro de casa, você está pensando um monte de coisa, está fazendo contato com um monte de gente, e os pensamentos estão cruzando ali. Qual deles você vai captar, né? Qual deles você vai assimilar? E aí, nessa linha de raciocínio apresentada pelo capítulo e comentada pelo Américo, nós vamos encontrar aqui no capítulo. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas, também no campo das expressões menos elevadas. Nós temos aí um mundo, como você disse na frase anterior ali, como você destacou, antes da frase, é movimento livre no universo. A qualidade desse movimento depende do seu emissor, né? E daquele que
também se coloca na condição de receptor. Tem uma frase interessante, antes dessa que você se referiu, para falar dessa atração de semelhante, que é muito interessante a gente citar aqui. Os tristes agradam aos tristes, né? Os ignorantes também se reúnem pela ignorância. Os criminosos se reúnem pelo interesse e pelo crime. E os bons também estabelecem laços e ligações para realizarem trabalhos bons. Então, veja, vamos dar um exemplo bem prático. Veja a quantidade que uma pessoa tem hoje de mensagens no celular. Não estou nem falando de e-mail, estou falando de WhatsApp. A quantidade de informação que chega e sai todo santo dia do celular. Isso acontece na mente e a gente não se dá conta, porque não vem na mente quem mandou a mensagem. Não vem. A não ser que o sujeito seja um excelente captador de mensagens e perceba de quem é o pensamento que chegou. Mas como a gente atrai os pensamentos na direção que a gente pensa, a gente não percebe e nem distingue se o pensamento é nosso ou se é do outro. Mas veja só, o celular mostra exatamente a quantidade de interações que nós temos num único dia. E qualquer um que tem celular hoje sabe disso, que não é pouco. O advento desse mecanismo de comunicação facilitou a compreensão do assunto, né? E é interessante também, América, eu tenho percebido em ocorrências assim, não em grande número, mas já aconteceu comigo, de eu pensar numa pessoa, sei lá por que razão veio o pensamento da pessoa e fui ver no celular, chegou a mensagem da pessoa. Que coisa Isso. interessantíssima isso, rapaz. Porque o celular da mente registrou antes do celular físico Exatamente. registrar, né? O trecho que você destacou aí, os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam, os bons estabelecem. Seria bom a gente se perguntar onde é que a gente está se enquadrando aí, né? Onde é que a gente está se reunindo aí? Porque, olha, rapaz do céu. Então, nós temos aqui na sequência, eles estão sobre vistas, estão vendo ali uma velha irmã, seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados. Olha só, estão vampirizados, presas de ignorância, de enfermidade, estabelecendo um perfeito comércio de vibrações inferiores. Falam sobre determinação direta de vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente e das suas possibilidades físico-psíquicas. Permanece também sob nossa análise, André e Alexandre estão ali acompanhando aquele trio, uma jovem que presentemente atingiu 16 anos da nova existência terrestre, está ali na transição entre a adolescência e a juventude. Suas disposições, contudo, são muito diversas. Ela já consegue receber nossos pensamentos, como o Américo comentou aqui durante um trecho do capítulo, e traduzir esses pensamentos em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. E como o próprio Américo comentou, não deixa de ser uma médium, porque ela também percebe essa influência dos espíritos. E indicando a jovem que ali estava, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Aqui achei muito interessante, América, porque o Alexandre comenta que ela ainda, as células dessa jovem ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia, condutas tão comuns do nosso cotidiano, onde nos incluímos. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável e o seu coração envolvido em bons sentimentos. Américo, que pena, rapaz, que a gente se corrompe conforme avança a idade. Ela não foi conduzida ainda ao plano de emoções fortes e as suas possibilidades de recepção, no domínio intuitivo, conservam-se claras e maleáveis. A gente pega uma criança, rapaz, a inocência, a espontaneidade da criança ainda não foi atingida por esse contágio
tão deletério com os nossos sentimentos. Né? É uma pena tudo isso, mas é o preço da evolução, né? É o preço da evolução. A gente precisa passar por essa floresta, por esse emaranhado de desafios para aprender a vencer. E nada como uma encarnação após a outra, sendo que a gente sempre recebe na seguinte o que fez na anterior, e assim vai. De tal sorte que nós vamos nos corrigindo. É como se fosse uma corrida de obstáculos, e quando a gente cai naquele obstáculo, quando dá a segunda volta, a gente vai prestar mais atenção quando pula o obstáculo. É assim que funciona, né? É assim que funciona. Todos nós temos obstáculos para vencer o desafio de seguir na carreira evolutiva, né? Nós estamos falando de projeto evolutivo do espírito eterno, né? Nem diga. E o Alexandre também comenta que a menina aí de 16 anos, ela não tem débitos muito graves no pretérito, condição que a isenta de contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra. Então, ela pode refletir com mais exatidão os pensamentos mais íntimos. Ela vive mais pelo espírito nas atuais condições que se encontra. Basta a pergunta magnética para que se traduza as ideias. Aí tem uma pergunta muito inteligente do André. André perguntou: isso significa, então, que esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades por toda a existência? Olha, eu achei muito interessante essa pergunta. E Alexandre vai e diz: nem tanto, não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual. As cartas de felicidade ainda permanecem nas suas mãos para extrair as melhores vantagens. Mas depende, ou dependerá dela, o ganhar e o perder futuramente. A consciência é livre. Esse detalhe é fundamental, América. As escolhas que a gente se permite. Ela ainda está com a pureza própria da idade da primeira infância, da segunda infância, mas daqui para frente vai depender dela. Estamos num planeta inferior ainda. Não tem jeito, esse é um mecanismo natural, todos nós passamos por isso, inclusive filhos, netos, bisnetos, todos vão passar por isso. Assim como os nossos pais, os nossos avós passaram por isso. E esse movimento é magnífico, que mostra que nós somos os artífices da nossa espiritualização. E isso, às vezes, demora, não é uma coisa rápida. Agora, o que são alguns milhares de anos face à eternidade? Alguns segundos. Alguns segundos. O André volta à pergunta, viu, Américo? Depois de toda essa explicação de Alexandre, então, André pergunta, não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem a influência superior? De modo algum, Alexandre responde. E você ilustrou essa resposta de Alexandre. Vamos ver, o Américo vai postar para a gente. Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do medionismo. É o caso aqui. A jovem não está propriamente em ação mediúnica, mas em ação intuitiva. E isso é uma espécie de mediunidade. Ela capta isso. Ela não é médium no sentido de receber a mensagem e transmiti-la como fazem os médiuns psicofônicos, mas ela já está em exercício, porque nós trocamos imagens e mensagens o tempo todo. Vem imagens na nossa cabeça, você não sabe de onde vem. De repente vem uma imagem, você lembra de uma coisa, lembra de outra. Então, esse fenômeno, ele independe do sujeito ser espírita. Qualquer pessoa tem a capacidade de captar e transmitir imagens, e é livre para fazer isso. E na mensagem, ou na frase seguinte, há outro ensinamento do Alexandre. Não há privilégio na criação. Todo mundo pode receber e enviar mensagens. Existe, sim, trabalhadores fiéis compensados com justiça, seja onde for. Então, veja, isso independe de latitude, longitude, país, raça, cor, opção religiosa.
isso independe, vale para todo mundo. O Criador concebeu um mecanismo de vida em que todos são responsáveis por si mesmos e todos têm a capacidade de conectar o que é bom e o que não é. Américo, na primeira frase postada, ela começa com a frase: todas as almas retas É. podem receber perfeitamente, comungar com os mensageiros divinos. Está aqui uma expressão, almas retas, que a gente precisaria pensar mais nela, né? Como é que nós estamos sendo como almas encarnadas diante desses ensinamentos? Como está a nossa retidão moral? São perguntas que cabem a qualquer tempo. Então, tudo isso traduz para nós ensinos permanentes. E o André termina o seu capítulo fortemente emocionado, ele cita, com aquelas observações ouvidas, e sentiu que o seu pensamento se perdia num mar de novas e abençoadas lições. Eu posso dizer, André, que o meu também. Idem, idem. Meu Deus do céu, quantas lições aqui estão, né? Elas abrem perspectivas que a gente não consegue absorver completamente. A gente está gravando esse episódio agora, semana que vem vamos gravar outro. Esses ensinamentos foram lidos várias vezes, em ocasiões diversas, e o desafio continua, Américo. O desafio continua. E vamos ver no próximo capítulo qual é uma das melhores terapias contra o vampirismo. Pois é. E o título do próprio capítulo, que é o capítulo número 6, episódio número 7, ele se chama A Oração. Parece que já indicou no título, não é, Américo? A terapia ideal, a oração. Mas nós vamos entender de maneira mais profunda o que é a prece, recomendada, ensinada por Jesus, fartamente utilizada por todas as crenças que traduzem o seu pensamento religioso com a fé, né? A oração. Nós vamos ver aqui as explicações que o capítulo número 6 do livro Missionários da Luz traz para nós. Muito obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez. Permanece o convite para a próxima semana. Até lá. Muito obrigado. Tchau. Até lá.